Marcelo Igor, que vai ser o moderador do terceiro painel, desejando a todos boa sorte. Espero retornar para assistir o encerramento, tá bom? E um abraço a todos. Tchau. Palavra, Marcelo. Ok, Ronald, obrigado. Vocês me ouvem bem? Sim. Okay. Bom, boa tarde, bom dia a todos, né? A gente vai dar início aqui ao nosso terceiro painel, né? Eu sou o Marcelo Igor, sou professor lá da UFRJ, né? Vou estar conduzindo aqui, sou ex-diretor da Sorbena, porque eu tenho bastante carinho por essa sociedade, né? É um prazer estar aqui mais uma vez atuando aqui junto à Sorbena né, nesse painel. Então, eu vou, até por conta do horário que está bastante apertado, né, vou dar início a ele, nosso painel Novas Ferramentas e Tecnologias. Então, eu vou convidar aqui o nosso primeiro palestrante, que é o engenheiro Jorge Silva, que é gerente de desenvolvimento de negócios na Tecnofink, e ele vai falar sobre integridade em linhas através de reparo em materiais compósitos. Jorge, obrigado por participar com a gente, boa apresentação, tá? Opa. Boa tarde a todos, todo mundo está aí já vendo a minha tela? Tudo bem, estamos vendo sim. Ótimo. Então, meu nome é George Silva, sou engenheiro mecânico, né, formado na UERJ, com ênfase em materiais. Já estou há 10 anos trabalhando com o sistema de reparo com material compósito aqui na Tecnofink, né? Sou o gerente da unidade de reparos com materiais compósitos. E vou falar um pouquinho desses reparos não metálicos, que é uma alternativa de reparo e até mesmo de substituição de tubulações e equipamentos que sofrem desgaste, seja por corrosão interna, seja por corrosão externa, ou qualquer outro motivo de defeito. Então, aqui só para colocar todo mundo aqui na mesma página, vou da minha agenda aqui, eu vou falar um pouquinho de introdução a defeitos em tubulações, um pouquinho de introdução a materiais compósitos, tudo em 20 minutos, né? Não tem muito tempo, mas vou ser bem breve nessas introduções, um pouquinho das normas internacionais, como elas funcionam, né? Para fazer o reforço estrutural com material compósito, o passo a passo da aplicação desse sistema, alguns casos aqui, exemplos que a gente tem feito na prática, e finalizando com um Type Approval ABS de reparo com material compósito. Então, iniciando aqui um pouquinho do nosso dia a dia, aí tubulações offshore que sofrem defeito e desgaste, seja externo pelo ambiente agressivo, né, que não é novidade para ninguém aqui, que nós trabalhamos no setor offshore, mas também um desgaste interno, às vezes o defeito causado até mesmo por impacto. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia de manutenção offshore, e a gente tem algumas alternativas com relação a esses defeitos, né? Como que a manutenção vai tratar se você não pode substituir, devido a algum motivo, você não pode substituir o trecho. Então, ou vai ser realizado um reparo por processo de soldagem, ou vai ser aplicado um reparo mecânico, as famosas abraçadeiras, ou a terceira alternativa, que eu vou me aprofundar um pouco mais, os reparos não metálicos que utilizam resinas e materiais compósitos. Só alguns exemplos de reparo por processo de soldagem, né, no nosso dia a dia aqui. Nem sempre é possível você encontrar o reparo por processo soldado como um reparo normatizado. Muitas vezes a gente encontra aí o famoso bacalhau, né, que é essa chapa calandrada ali, só ao redor do furo. E a gente observa que muitas vezes isso é feito de forma emergencial, não tendo um tratamento térmico adequado, e muitas vezes a zona termicamente afetada ali, você já pega uma tubulação fadigada, utilizada, com defeito, e ainda você coloca calor, então acaba que pode acelerar esse processo corrosivo na zona termicamente afetada. O outro reparo que a gente pode também executar é o reparo mecânico, as famosas abraçadeiras. Existem abraçadeiras mais engenheiradas, na qual você faz um projeto específico para aquele local, faz a injeção de polímeros. Então, é possível também fazer esse tipo de reparo mecânico, mas também existem
abraçadeiras de prateleiras, vamos colocar nessa forma, né? Que você pode aplicar ali numa situação emergencial, enfim, em que você tem um vazamento e você consegue também, normalmente em trechos retos, utilizar esse tipo de tecnologia de reparo. E aí, entrando mais especificamente no meu assunto, no qual eu sou especialista, já trabalho já há 10 anos com esses reparos não metálicos de longa duração, né? Então, vamos falar um pouquinho de material compósito, que é a combinação de dois materiais com propriedades físicas e mecânicas totalmente distintas. Então, você tem uma resina, uma cola e uma fibra, um tecido, e você combina os dois. A combinação desses dois materiais tem como resultado um material compósito que é sempre realizado na engenharia dessa forma, né? A matriz e um elemento que é a matriz, que é a resina, e o elemento de reforço, que é a fibra. A principal característica dos reparos com materiais compósitos está na relação peso e resistência. Quando você compara o material compósito com um material metálico, ele é muito mais leve e com as propriedades mecânicas similares. Hoje, na engenharia, a gente usa em diversos setores os materiais compósitos. Eu gosto muito de utilizar essa foto do 787, né? Que 50% do seu corpo é feito de material compósito, né? Então, só para a gente mostrar a confiabilidade desse material também em outras áreas da engenharia. Passando aqui para normas internacionais que vão tratar de reforço estrutural, eu tenho como principal norma a ASME PCC2. A ASME PCC2 ela trata de reparos com processo de soldagem, ela trata de reparos mecânicos, as abraçadeiras, e a parte 4 ela trata especificamente de reparos com materiais compósitos. Então, a ASME PCC2 é que a gente tem usado de base para fazer todos os nossos projetos. Existe também a ISO 24817. Nesse caso, ele é um compêndio que só trata de reparo com material compósito. Então, vai desde qualificação, projeto, instalação, teste, inspeção. Foi a primeira especificação técnica que a engenharia passou a utilizar aí para reparos com materiais compósitos, mas virou norma em 2015. Outras normas que citam também como possível solução, a API 570 e a ASME B31, que não são específicas de reparos com materiais compósitos, mas que também tratam como possível solução. Falar um pouquinho da qualificação, né, rapidamente aqui, a norma ASME PCC2 e a ISO 24817, elas dividem em dois tipos de qualificação: para defeitos não transpassantes, ou seja, para perda de espessura, quando você somente faz o reforço estrutural baseado nessa perda, né, de parede que você tem, ou para defeitos transpassantes, quando já há o vazamento, quando já existe o furo. Então, primeira etapa seria contenção do vazamento, que eu vou falar mais um pouquinho à frente como a gente faz isso, e o reforço estrutural com material compósito. Bem, trata-se de um projeto de engenharia baseado em normas internacionais. O primeiro anexo da norma aqui é o questionário da ASME PCC2. O que nós fazemos com esses dados? Esses dados eles são fundamentais e responsabilidade do dono, né, do operador do FPSO. Eu vou fazer um projeto de uma nova tubulação com materiais compósitos que só vai utilizar a geometria da tubulação defeituosa, com vazamento ou uma perda de espessura. A gente só vai utilizar a tubulação defeituosa como molde e eu vou instalar por cima daquela tubulação um projeto de engenharia de uma tubulação de material compósito com os mesmos dados da tubulação original, ou seja, eu vou restabelecer a integridade do trecho e provar isso através de cálculos, né?
Então, algumas dessas perguntas, como, por exemplo, se a linha vai estar em operação, se vai estar despressurizada, isso tudo é fundamental para que a gente possa fazer uma avaliação de risco. Falando um pouquinho dessa avaliação de risco, vamos falar aqui alguns pontos importantes que a norma pede para que a gente faça. Avaliar a natureza e a localização do defeito. Se é uma corrosão interna, se é uma corrosão externa, onde está localizado o defeito, qual a sua dimensão, isso tudo é muito importante na nossa avaliação. Os dados de projeto e operação do substrato, eles poderão definir, por exemplo, a espessura que eu vou utilizar, o comprimento de cada reparo. Então, isso é fundamental para que a gente possa fazer essa avaliação e se os dados estão dentro dos limites de aplicação do sistema de reparo com material compósito. O tempo de vida útil do reparo a ser utilizado, normalmente o nosso cliente fala, olha, eu vou trocar no próximo shutdown, preciso de 2 anos de garantia, ou fala, olha, não posso trocar esse trecho, preciso de 20 anos. Então, isso tudo vai influenciar também na avaliação de risco, se é um T, se é uma curva, se é um trecho reto, se é uma redução. Então, isso tudo também é avaliado. Se o sistema vai estar em operação, se vai estar quente, se vai estar frio, se vai, quem que vai aplicar, né? Se vai ser, por exemplo, um alpinista ou até mesmo um mergulhador, eu vou ter acesso por andaime. Isso tudo influencia na minha avaliação de risco. O preparo de superfície é uma das etapas mais fundamentais aqui. Eu vou falar um pouquinho à frente disso, né? Que você tem que remover toda a oxidação, você tem que remover toda a tinta e criar um perfil de rugosidade para que você tenha uma boa aderência do sistema de reparo com material compósito. E, é claro, os materiais do sistema de reparo devem ser os mesmos da qualificação, bem como todo o processo qualificado pela ASME PCC2 e pela ISO 24817. Após essa avaliação de risco, esse candidato poderá, sim, ter um memorial de cálculo. Quais são os dados que a gente tem nesse memorial de cálculo? Os nossos dados aí são espessura do reparo, que vai ser de acordo com o defeito e com os dados de projeto e operação do substrato, e também o comprimento do reparo, que vai ser de acordo com o diâmetro e também com o tamanho do defeito. A garantia dos reparos. Os reparos causados por corrosão externa, eles podem ser projetados por até 20 anos. George, por que os dados, por que esses reparos causados por corrosão externa, eles podem ser projetados para 20 anos? Porque no caso de uma corrosão externa, como a gente faz um preparo de superfície adequado, um SA 2,5, a gente interrompe o processo corrosivo. A gente interrompe o processo corrosivo e aquilo que o substrato metálico perdeu de resistência, a gente vai completar com a bandagem, com material compósito, e aí você interrompe a causa e você reforça aquilo que o trecho perdeu, e é por isso que as normas internacionais tratam como um reparo de longa duração, assim como o ABS hoje também trata como um reparo de longa duração esses casos. Já os casos de corrosão interna, a gente não para o processo corrosivo, né? Então, aquele defeito pode ir aumentando ou surgindo novos defeitos com relação ao tempo. Então, essa taxa de corrosão interna é que irá definir o tempo de vida dos reparos, mas, normalmente, a garantia mínima que é dada são de 2 anos aí. O procedimento de aplicação, vou falar rapidamente aqui do procedimento de aplicação, né, que é totalmente responsabilidade de quem aplica, né, nesse caso a Tecnofink. Então, a primeira etapa, como eu disse, 80% do sucesso de um sistema de reparo com material compósito vem do preparo de superfície, a contenção do vazamento, a recomposição da geometria do substrato. Se você tem uma perda, você tem que tornar a geometria circunferencial novamente, para que as fibras ficam arranjadas de formas circulares, e também a aplicação do reforço estrutural com material compósito, que aí seria a bandagem. Então, como eu disse aqui, SA 2,5, metal quase branco em toda a extensão do reparo.
né? Porque o defeito ele fica centralizado, você tem uma área de ancoragem que é calculada pela norma, de um lado e do outro, mas todo o trecho precisa estar totalmente limpo, no metal quase branco, e esse perfil de rugosidade de 50 microns no mínimo, também ele é monitorado, para que você tenha realmente uma boa aderência. Como eu disse, 80% do sucesso do reparo vem dessa etapa. Então, essa é a principal etapa que nós monitoramos para que a gente faça um reparo em acordo com a nossa qualificação, em acordo com as normas internacionais. Selando vazamentos, né? Mesmo que eu tenha um vazamento ali pequeno de óleo ou de água, né? A gente costuma dizer que se tiver ali sujo ou vazando em uma pressão que é possível você interromper com a mão, então é possível você também executar esse reparo com material compósito. A gente faz uma espécie de um bacalhau a frio. Eu primeiro passo uma resina especial, mesmo com a superfície contaminada com água, mesmo com a superfície contaminada com óleo, mesmo com a superfície contaminada com gás. Trata-se de um reparo totalmente a frio, então eu vou ali passar uma resina ao redor do furo e também na chapa, e depois vou fazer essa soldagem a frio, vamos colocar dessa forma, né? Na verdade, uma aderência de uma chapa calandrada com uma resina de alto desempenho. E aí, essa é a primeira etapa antes de eu iniciar o meu processo, por exemplo, também de recomposição da geometria do substrato. Quando você tem uma perda de espessura ou você tem até mesmo furo, você tem que deixar lá a superfície circunferencial novamente. Então, você precisa preencher esses alvéolos com uma massa epóxi também. E aí a última etapa, e não menos importante, é onde se fala do reforço estrutural, né? A norma vai definir quantas camadas de reforço estrutural é necessária através dos testes de qualificação. Então, para cada reparo, você tem um cálculo específico, né? Às vezes, numa mesma linha, você pode ter espessuras diferentes de reparo. Por quê? Porque os defeitos variam. Você tem uma tubulação que aqui tem um defeito de 25 milímetros, mais à frente tem um defeito de 10 milímetros, lá na frente tem um defeito de 50 milímetros. Isso vai alterar o número de camadas que eu tenho que colocar de acordo com o cálculo da ASME PCC2 ou da ISO 24817. A bandagem ela é aplicada em toda a área do reparo, isso tudo já vem definido no cálculo, a gente tem um croquis para cada reparo, né, onde você tem um comprimento e o número de voltas que é preciso fazer com as bandagens. O controle de qualidade, isso é fundamental para que o nosso, por exemplo, o ABS, que é quem nos audita, veja que a gente cumpriu todos os passos de forma correta para que eles possam aceitar como longa duração. Então, o controle de qualidade, como eu disse, primeiramente, rugosidade, fundamental que você consiga monitorar essa rugosidade, né? É fundamental que você tenha esse dado para que você assegure que houve uma boa aderência do material compósito no substrato metálico. O durômetro, né, que é medição de dureza após 24 horas, ali eu estou conferindo se o meu material curou de forma correta, se ele atingiu a dureza que ele precisa atingir quando está totalmente curado após 24 horas. Então, é fundamental que a gente também monitore a temperatura de aplicação, a umidade relativa do ar, bem como a medição de espessura que a gente faz ali na área de ancoragem para ver se tem algum defeito ali de corrosão interna. Então, isso é tudo parte do nosso controle de qualidade que a Tecnofink precisa fazer. Já passando aqui para alguns casos, né? Aqui uma geometria também apresentando ali um vazamento ativo, 18 bar de pressão, 60 Celsius. Aqui é uma geometria que é um T, pega um trecho reto, logo depois uma curva, então não tem problema nenhum, a gente consegue fazer também nesse tipo de geometria, como pode ser visto. Esse segundo caso é um caso que você já havia quase degolado ali, próximo ao flange. Você pode observar o defeito aí num cordão de solda, né? Algum cordão de solda aí que foi executado de forma incorreta e aí você quase que degolou ali perto do flange, mas pressão de 8 bar, 70 Celsius. Então, ali a gente faz primeiro
a contenção com essa massa epóxi, né, do trecho e do vazamento para a aplicação posterior do sistema de reparo com o material compósito. Passando para mais um estudo de caso, fluido campeão, apesar de pressão baixa, né? A água oleosa é um dos fluidos que a gente faz. Outro dado interessante também, hoje 80%, 77% do que eu faço é corrosão interna. Por quê? Porque a corrosão interna a gente só sabe quando ela já apresenta um vazamento, né? São pouquíssimos casos de inspeção que identificam esse tipo de defeito em tubulações, né? Então, corrosão interna é 77% do que eu faço. Então, aqui, substituição de abraçadeira, está lá uma abraçadeira no local, um reparo provisório, foi necessário substituir, então a gente removeu a abraçadeira, tinha um furo lá, eu uso a técnica que eu falei para fazer a chapa calandrada ali no diâmetro externo ao redor do furo, e depois faço o reforço estrutural com um material compósito, que vai ser calculado de acordo com esse defeito e de acordo com os dados de projeto da tubulação original. Passando aqui para mais um caso, uma linha de óleo, esse caso foi um oleoduto, já com uma pressão bem mais elevada, 60 kg força por centímetro quadrado, defeito também próximo ao cordão de solda. Então, ali a gente fez aquela etapa de suavizar também todo o cordão de solda com essa massa epóxi para que proteja de futuros furos. E aqui já o perfil de rugosidade sendo monitorado, a bandagem aplicada, a dureza sendo medida, e no final a gente pinta ele, né, para proteger contra os raios ultravioletas. Então, por isso que ele fica nessa cor branca, que a gente usa uma tinta de raios ultravioleta, contra proteção contra raios ultravioleta branca. Muito interessante a gente falar o porquê, né, que esse sistema de reparo passou a ser considerado um sistema de reparo de longa duração, né? Porque a gente aqui está trabalhando com polímero, né, com resina, com epóxi, e a resistência à temperatura desse tipo de material, historicamente, inclusive, é a principal limitação, né, da aplicação do sistema de reparo com material compósito, é a temperatura. Então, num caso, por exemplo, de um evento de fogo, né, em alguns locais do FPSO, existe essa limitação de aplicação. Você tem que ter uma resistência à chama através da IMO A753 de nível 1, ou seja, o trecho ali ele tem que ser colocado num forno até 1.100 graus Celsius. Esse corpo de prova aqui é um corpo de prova com um furo, no qual a gente fez o reforço estrutural com material compósito, aplicou a proteção anti-chamas, foi colocado num forno. Isso aqui foi em San Antônio, no Texas. No Brasil ainda não tinha eu acho que ainda não tem esse laboratório, né? E aí a gente elevou até 1.100 graus Celsius num intervalo curto de 1 hora. Então, o corpo de prova sai totalmente carbonizado e precisa ser pressurizado para que seja aceito como um reparo de longa duração. Então, a gente conseguiu fazer isso. Fomos a primeira empresa do mundo a ter esse Type Approval do ABS, de reparo de longa duração. É exatamente pela aprovação nessa condição, né, de evento de fogo. Então, até aqui, aproveito que o Hamilton vai falar aqui hoje, né? Isso aqui foi um dos projetos que o Hamilton aí da Modec fez e solicitou em conjunto aqui com a Tecnofim que a gente fizesse, fomos pioneiros nisso, e também ao ABS, que falou aqui hoje mais cedo, também agradecer aí por tudo que a gente conquistou através desse certificado de Type Approval aí do ABS. No mais, algumas limitações que eu vou falar aqui, né? Pressão, quando você tem um furo, a gente tem uma limitação de fazer até 50 bar. Se for uma perda de espessura, a pressão ela não é limitante, então posso fazer para 400 bar, 500 bar, não tem problema nenhum, se for uma perda de espessura. A temperatura, que é a grande limitação desse sistema de reparo, não é a pressão, é a temperatura, até 149 graus Celsius. O preparo de superfície, eu já disse, sempre vou ter que fazer um SA 2,5, rugosidade de 50 microns, para fazer um reparo de longa duração.
É um trabalho que gera uma PT a frio, então um trabalho considerado totalmente a frio, inclusive na etapa de preparo de superfície. Uma garantia comercial, normalmente a gente dá de até 5 anos. Então, o que é uma garantia comercial? Se acontecer qualquer problema com seu reparo dentro do período, porque o projeto é para 20 normalmente, mas dentro do período da garantia, se acontecer qualquer problema, eu vou lá, substituo sem custo algum para o meu cliente. O tempo de projeto, como eu disse, até 20 anos, de acordo com as normas, e você vai ter um relatório de aplicação com rastreabilidade de todas as etapas e totalmente baseado nas normas internacionais. Mas eu vou agradecer a todos aí pela atenção. Para mim é uma honra participar aqui desse projeto. Para mim uma honra aí ser palestrante. Agradeço demais a Tecnofink também por confiar em mim e fazer esse trabalho. E muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta, eu vou responder lá no chat. Ótima apresentação, Jorge, parabéns. Te agradeço aí a presença e peço que monitore o chat para possíveis perguntas aí da nossa audiência, tá bom? Bom, também queria ressaltar, né, e agradecer a Tecnofink não só pela apresentação, como também pelo patrocínio aqui pelo nosso evento, tá? Bom, vou passar para o nosso próximo palestrante, né? Eu queria convidar o engenheiro Júlio Hermes para falar sobre inspeção de condição com ROV de pequeno porte. O Júlio é formado em economia pela UF, MBA em TI, com ênfase em energia e sustentabilidade pela UFRJ e mestrado em sistemas de gestão pela UF. Ele é o fundador da GeoSac, ele vai estar conosco aí fazendo a sua apresentação. Júlio, passo a palavra para você. Obrigado pela presença. Opa, obrigado, Marcelo. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui no evento. Agradeço aí o convite da Sobena. Então, essa aqui é a nossa agenda. A gente vai falar de mini ROVs, os impactos aí na gerência de integridade, uma visão geral desse tipo de equipamento e como é que nós temos utilizado ele aqui no Brasil. Primeiro ponto, né, é saber como é que as operadoras de offshore, eles ampliam a segurança e eficiência nas inspeções de condições que ocorrem com o uso de um mini ROV. Tá? Alguns problemas que são enfrentados, isso é um exemplo de um navio que é um acidente que aconteceu no ano passado, é um graneleiro. Então, uma das características que a gente observa que ambientes marítimos eles são extremamente corrosivos. Com isso, mas a gente, entretanto, ainda é utilizado laços de média ou de baixa liga em casco de navios ou nas estruturas offshore. Tá? A estatística mostra que 90% das falhas em navios são atribuídas à corrosão, e esse foi um caso desse navio, né, em 2 pontos, até o Gabriel acabou de mencionar a questão às vezes, alguma corrosão, né, facilmente identificada. Mas só que, entretanto, a falta, né, dessas inspeções nos cascos, né, que estão altamente corroídos, acaba afetando aí um acidente e, consequentemente, desastres ambientais. É um assunto que a indústria offshore vem monitorando já um bom tempo, né, na sua gerência de integridade, justamente buscando o melhor desempenho e aí monitoramento das suas estruturas. Então, uma inspeção subaquática, ela visa identificar as incrustações marinhas, identificar, né, se o suporte das roldanas apresenta algum tipo de empeno, por exemplo. A linha de ancoragem, se ela está alinhada com essa roldana também, são pontos que são identificados nessa inspeção subaquática. Se existe uma presença de sucata, verificar o estado do revestimento que possa ver, identificar se é possível algum ponto de corrosão, identificar também se existe algum dano mecânico numa parte da estrutura
e identificar, né, se aborda da identificação aí da caixa de marca. Então, são pontos que são monitorados numa inspeção de condição subaquática. E, numa visão geral de uma ROV, eles são classificados, né, por classes 1, 2, até 5, e o que a gente vai estar falando aqui é justamente do que faz a observação ou tem um tipo de recurso. Hoje, o ROV ele tem um conjunto de aplicabilidade. A gente tem, né, na parte industrial, que é o tema do nosso workshop, você ter, para poder observar o mergulhador, fazer alguma inspeção de plataforma, que é para monitorar aí as incrustações, fazer inspeção de oleodutos, suportar o processo de perfuração, limpeza, enfim. Existe um conjunto, hoje, uma tecnologia que nasceu em 1953, de lá para cá, só vem tendo evoluções, e nessa oportunidade a gente está falando do mini ROV para o que ele pode ser aplicado. ROV significa um veículo operado remotamente, para que ele possa funcionar, ele é controlado direto de uma embarcação ou de uma plataforma, é feita uma conexão através de um cabo que é chamado umbilical. Existem câmeras e luminárias nesse tipo de tecnologia, e você tem outros sonares, sensores, hidrofones e outras tecnologias que a cada dia vem crescendo à medida que vai aumentando a sua capacidade na sua tecnologia. Então, aqui é um exemplo nesse modelo de mini ROV, onde é que está fixado, né, até o seu localizador de GPS debaixo d'água, uma trava de posicionamento, sonares e outros suportes de garra. Esse é um conjunto de sensores, que aí você já tem conceito de plataforma, que para offshore, né? Então, você tem sensores para buscar salinidade, pH da água, enfim, e outras funções. Então, é um kit aqui que consegue adicionar vários componentes. Esse aqui é um exemplo, né, de você ter a garra ou você ter um outro sensor para fazer medição de espessura de metais. Então, isso já é possível fazer nesse tipo de tecnologia. Um exemplo também que essas tecnologias, esse equipamento acaba embarcando, é a possibilidade de ter um posicionamento de 90 graus. Isso gera um recurso a mais, uma flexibilidade para esse tipo de operação. O travamento no ambiente offshore, em questão das correntezas, né? Você está numa área de mergulho raso, a correnteza é mais forte, aí você ter essa tecnologia de travamento para que você não tenha perda de esforço na operação. Então, a aproximação o lançamento pode ser feito no embarque de apoio, mas pode ser feito também diretamente de uma plataforma, sem nenhum recurso adicional. Em função disso, você tem a facilidade, né, com seus braços robóticos, fazer um tipo de pegar algum tipo de objeto, como esse que a gente está exemplificando aí nesse slide. Os sensores de impacto, onde você trava uma distância que você quer, que você está delimitando, e com isso, numa aproximação, mesmo com uma correnteza ou um swell, você conseguir não danificar o equipamento, porque ele tem uma trava automática. Então, isso é um recurso muito importante, né, desse tipo de tecnologia que já vai abarcando. Então, aqui seria por um impacto em que você está com o fundo dele, né, para poder fazer a aproximação. Então, ele também tem essa funcionalidade. Aqui já é um recurso da escala laser, que pode para fazer medição diretamente. Então, aqui a gente mostra o alcance do laser para fazer a medição. Também um outro mecanismo de medida
que você aproxima, né, numa estrutura e faz a medição por tipo de equipamento. Então, o que esses ganhos, né, são conquistados com esse tipo de tecnologia? Você tem um menor tempo de mobilização das equipes nesse ambiente do que uma estrutura de mergulho. Você tem maior segurança do trabalho. É um retorno rápido do ativo. Se fosse a gente falar numa parada de algum trabalho de uma bomba para fazer um tipo numa caixa de mar, então você faz isso rapidamente. E você tem uma redução no custo desse mergulho de inspeção e deslocando as equipes para outros trabalhos de intervenção ou mais especializados. São atividades que você consegue fazer com um ou dois operadores, dependendo da missão, e você passa a ter autonomias acima de 8 horas, já com recurso de fornecimento automático de energia, então onshore, então isso já facilita, e a capacidade de descer em atividades até 350 metros de profundidade. Agora eu vou falar dos 3 cases que a gente tem desenvolvido com a NOSUL. Então, a gente faz o serviço e a comercialização desses equipamentos. Então, com a Companhia de Navegação NOSUL, foi fazer inspeção visual nos seus comboios oceânicos, né, formado por barcaças e empurradores. Então, verificar a caixa de mar, os propulsores, né, costado, fundo chato. Então, essas são se concentrando esse tipo de atividade. Na Wilson Sons, com a sua frota de rebocadores, missão similar, verificando aí a caixa de mar, os thrusters, né, os propulsores. Então, esse tem vinculado aí às empresas de transporte marítimo. E um case relacionado a uma inspeção visual que foi testada com a P52, em que o objetivo é fazer a inspeção externa e também verificar o comportamento num tanque de lastro. Aqui é um exemplo, né? A gente já estava lá no Spider Deck e lançamos o ROV, esse modelo. A gente desceu aí até 72 metros, e um dos objetivos era fazer aí a inspeção de um suporte ali e descer e ver lá a parte do suporte a base, né, do suporte, a boca de sino, o enrijecedor. Essa foi a experiência que a gente teve. Então, aqui a gente passando aí uma panorâmica, né, do suporte, né, dos umbilicais, com esse tipo de tecnologia, e também conseguimos fazer aí no ambiente mais externo, né, da plataforma, olhando a situação das amarras. Aqui, por último, um exemplo que a gente também conseguiu desenvolver com a equipe, fazendo a inspeção do tanque de lastro. Então, esse aqui é o tanque de lastro, a entrada é lateral, mas conseguimos, inclusive, fazer uma imagem posicionando o mini ROV numa direção, né, 90 graus, e conseguimos ver o teto do tanque. E foi uma questão curiosa, porque até o responsável falou: poxa, a gente colocou lá um drone aéreo e o drone aéreo não conseguiu fazer esse movimento, e que bom que esse mini ROV conseguiu fazer essa manobra. Pessoal, essa minha apresentação, ela se finaliza aqui. Fico à disposição de vocês para tirarem dúvida com WhatsApp ou e-mail. Fique à vontade. Obrigado, Marcelo. Júlio, muito obrigado. Bem interessante a apresentação, tecnologia bem interessante para a gente conhecer, com bastante utilidade aí na manutenção de ativos. Obrigado. Bom, pessoal, vou passar para o idioma inglês aqui, já que a gente tem um convidado estrangeiro. Então, now I would like to invite the participation of ABS, American Bureau of Shipping, with the engineer Carlos Machado, along with the engineer Alan Yu,
that their presentation will be related to riser integrity management framework. Alan joined ABS in 2017 as a subsea director for ABS Global Offshore, and now is now an engineering manager for ABS Global Engineering. In addition to the subsea business development, Alan is ABS subsea subject matter expert, offering clients value-added opinions for greenfield APCI projects and brownfield life extension projects. He has more than 35 years of experience in subsea development, equipment development, design, and delivery. Alan holds 6 US patents and has published more than 15 technical papers. Carlos and Alan, welcome. I'll pass the word to you. Okay. Thank you for the introduction, and I will share my screen now. This presentation is about the riser integrity management framework. Riser, as you know, Alan, I'm sorry, I think we can't see your presentation yet. Oh, okay. Sorry. Let me see. No, Oh, I can. Can you see it? Can you see it now? No, not yet. No, not yet. Carlos, would you be able to help me? Let's see, I am clicking on the... Share screen on the bottom. Yes, I did that. Oh, okay, Sure. okay. Now Probably you're seeing my screen now. okay. Can you see Carlos' screen? Yes, Alan, we can see. He's showing the presentation, so you can go ahead. Thank you. Okay. So this presentation is about the riser integrity management framework. Actually, it's based on the project that we have done. And riser is really for connecting the vessel to the wellhead to produce oil and gas. So a lot of gentlemen presentation that you can walk from the vessel and to repair is probably not doable. Maybe Mr. Silva just presented on the ROV side will be very helpful. But the few slides we put together is an outline of the riser integrity management program. But also we want to touch base on the state-of-art technology on the riser integrity management element. That's on the measurement side of things. Okay, so I will start. We want you to walk away with some of the key points. And one of the key points is riser, vessel, and mooring supposed to be all looked at the integral system. It's not separate. So it's important that we point out that ABS Brazil was established 70 years ago, and we have 13 locations, mostly along the coastal port and cities. And then we have more than 80 in country, 80 experts. And we have classed 70% of the FPSOs, and 30 of those FPSOs are producing more than 100,000 barrels of oil a day. So that's a very good production right there. Now, my area is actually, we call it serve. Serve is like serving, right? It's just fun to put it this way. 20 years ago, we were on the project, and ExxonMobil lead, he kind of put a serve. I even have a picture to get a serve. Really S is really represent subsea equipment, and U is umbilical, right? R is riser, F is flow line or pipeline.
And you can see from the map, we have projects all over the world, mostly in China right now. And then we have some in Brazil, and also quite a few projects going on in Americas. And then some of the stuff that we do under the SURF are the independent verifications, certification, validation is really the inspection or on-site or offshore. We do that. Engineer analysis, we are doing the riser hang-off load analysis for indirectly for Petrobras, for example, right now. Research studies, we just done one for subsea HAZOP workshop. And also in America, we call it Certified Verification Agency. Like we just mentioned about vessel, mooring, riser. When you do the design, repair, modification, or the life extension, all require a CVA to review the work. And we are one of those qualified CVA to review those. And we have done recently quite a few high pressure, high temperature type of the equipment qualifications. High temperature, we are talking about 160 degrees C and up. And pressure is 15,000 PSI. So that's about, I don't know, megapascal, probably 1,000 bars and up, those kind of thing. And then technology qualification, we are doing, for example, deep sea mining, and you know, those things. 3D printing, gentlemen presented, we get involved on that too. Okay, so now riser integrity management framework, we as a group of people in Houston area, 30 some people from operators, and I believe that Petrobras also probably get involved, try to come up with riser integrity management API standard for the industry to use. And a group of us discuss and look at all the API code up to that point. We find out that API 2 SIMs, that's the structural integrity management. They spent 11 years to come up with 4 very succinct steps. First step is, of course, is a continual proactive process throughout the life of the cycle of the product. It doesn't matter it's a vessel or a mooring or riser. For us right now, we are talking about the riser integrity management. So data is all the design SPO data, and we have to review why we evaluate the system. That's the next box, is you can have a trigger. For example, is a new design, or you have repair, or you have modification, or you have the facility has reached the end of the design, original design life. For example, quite a few projects recently is passing that 20 years line. Recent design lives are 30 years, by the way, I just want to mention to you. Some of the operator was even talking about try to design something for beyond 30, 40 years, because you look at the good thing that was done in Gulf Mexico, some of the platform has been approaching 20, 25 years riser system too. So you get to have a trigger point, and that's the evaluate part. But then you also want to have a strategy that's your onshore, offshore strategy that you try to inspect, re-baseline or whatever. And actually, that may be in line with your periodical planning of go offshore and send ROV down, like Mr. Silva already presented. We go look down what's going on there. And then the actual program is after we check that planning, we actually do the offshore re-baseline or inspection. And of course, that data collected will feed it back to the data point. So the riser integrity management, once set up, you could start it's a circular thing, proactive, continuous process, and could start with any point.
Now, we just want to highlight the subsea inspection and rebaseline part. We try to evaluate. This is a live extension part of the project that we want to see the condition of the flex joint. And after you work a while in the field for the dynamic risers, that the upper hangout point and the touchdown point is the most critical one. And then you home it in according to the simulation or the experience that's a risk-based inspection of those critical area instead of just periodically look at the whole thing is a lot more efficient. And what we try to point out to you is we look down the hangout point because it's only 50, 60 meters or less than that. So marine growth is an issue. And the supplier tell us what to look for: bulge, bubble, crack, everything. So we have cleaned up. It's in good condition. On the right-hand side, you can see the strakes is for defeat the vortex-induced vibration. Slender members placed in the high current area will vibrate left and right because of vortex shading. And then this devices at the right we call it strakes. It tries to help from the almost 1D vibration, 1 diameter vibration to very, very minimum at 10% of the 1D diameter vibration. And you can see the cleaning, and after that is very pristine condition. You can see. Okay. Now, one other element is the onboard monitoring. And like I already point out, for the vessel, you can go ahead, put a strain gauge on, you can attach a wire, but now the measurement for the riser, dynamic riser, it had to be looked at because the experience that we have is not very good for the measuring equipment. For example, you haven't even started the equipment already faulty. You didn't measure anything. Or Mr. Silva already pointed out the battery can last 8 hours. How about you put it there for 3 months, and that 3 months doesn't have any storm event, so you end up measuring nothing. So what we were thinking is all based on this lessons learned, and we know the top end and the touchdown point are the critical point. So we were thinking, how about can we put the angular measurement and tension measurement at the upper locations and see if there's a correlation between the angular measurement and the bending stress. Graphically, based on our very cursory look at of this phenomenon, you see this is the angle and this is the bending stress at the touchdown point. Graphically, you will agree that's very, very correlated. And even the tension is somewhat correlated as well. But this is the thing that we point out in one of the papers that we already published. We try to see if we can work with equipment supplier of this very simple device, I think, to come up with pattern. But our company is trying to provide services, so it's in the public. Anyone can grab this idea to go ahead and then do something about it. Nobody can apply a pattern on this. So we would like to offer this to the industry and for the school, for the equipment supplier to look at, see what we can do about this. And more work need to be done here. Since we cannot just based on the pictures to say, yeah, definitely that can be done. So now if it's a good idea, then we are proposing that you can put angular devices here and tension devices there, all within 20 to 40 meters. So you can attach a line from the vessel to it, and you can continuously measure the angular data, and then maybe possibly fitting the digital twin that we talk about. So
Now we talk about the current measurement devices like a thermometer and stuff like that. Reliable is an issue. Duration we just mentioned. ROV installation and data transfer. I noticed that Mr. Silva's presentation is at 300 meters, but a lot of riser is in the 2,000 and almost close to 3,000 meter water depth. So you can imagine the difficulty there. And data processing is, if you didn't measure the whole spectrum of the data, even you after fast Fourier transform, you will not know is 5 cycle per second signal junk or is that real? We know the vessel motion is about 160 seconds for spar type of, and the wave is about 6 seconds to 15 seconds. VIV is about, you know, probably 0.1 second to a little bit a lower cycle. But anything else we can know from the knowledge, we can know it's a trash. But if you don't have enough measurement, that's where the problem. So our thing as proposed is accessible by divers, communication for real-time measurement, and the measured data after filtering can be used directly because it's angular, right? You don't need a accelerometer. We all know on the second year or first year of college, you know, you go from acceleration to velocity, you need to integrate once and go from velocity to displacement, you need another integration. Every time you have an integrate, you have a constant you have to deal with. So it's not trivial, you don't have enough data. So if we can measure the angle directly and we can salvage it and can input, that can boost the reliability of the data. Okay, so what we try to say up to this point is all the thing about data, when you are talking about 20 years ago data, you will be surprised that it's not all digitized. You can say, okay, let's just scan it as a picture, but you know, there's no artificial intelligence can get in the picture and see the data, right? And we all know the story of the a tiger face and a baby and a cat face. A baby at 2 years old can pick it up, but for the picture, you either write a software, probably take a software company 1 or 2 years, be able to pick from 1,000, 10,000 of the cat picture and the tiger picture will come up. So digital really talking about one level down, not just a bunch of data pictures, is sortable, can be salvaged, can be searched. Because if you put everything in that form, then evaluation can be done globally. You can get a lot of web-based program nowadays. Even our document control system is all web-based. Then you can do that, and it's all allow repair and modification. It's not just this is no joke. It happened to you want to order some old parts. You have to go to the old engineer office. Then you'll pull out a drawing. How about the engineer? You know, it doesn't report work anymore. So how are you going to do that? So those things for all system is still happening and is part of the Riser Integrity Management Program. So, and inspection also, you can fit in the database. All in all, if you put everything in the digital platform, it's just so much easier. And it's just so reasonable for the Riser Integrity Management or build upon the digital system. Data system. Okay, so a few takeaway we present up to this point. Riser Integrity Management Program is drivers we already talked about, and quite a few presenters already say, is really for longevity of the Riser system. We want it to last 20 years without intervention. That's really the ideal. Okay, and because it's longevity also. Is very low. If you have an automatic feedback of how long the system can last, then you can maximize the operational efficiency without shutdown, without, you know. So we know the driver. So importance of the risk-based inspection we talking now, and the reliable measurement tool is that it's a sure way
if you can make it all digital and you can collect the data, fit into your simulation program, utilize a little bit AI, and you can predict ahead of time, is your system corrosion, is it still in check? Fatigue still in check? That's really the two issues, fatigue and corrosion, or combination of fatigue and corrosion. That's really the big issue. And risk-based inspection and reliable measurement will make it happen more smoothly. Also, digital, we just emphasize that should play a major role in the future RIM program. And RIM is most effective and accurate when treating Hall, mooring, and riser as an integral system. And you agree with that. And motion of the vessel will drive one fatigue element on the risers and moorings. So we cannot just treat it separately. And can you imagine, like we are doing now, have 46 risers hang off on FPSO. And if you keep telling me that the existence of the riser will not affect the vessel motion, I would say probably not, because so many risers, right? So those things should be looked at as an integral system. Okay, so thank you for listening to me. And then if you have questions and want to communicate with me, my email and Carlos' email is in there, in the slide. So I will leave to the questions. Thank you. Okay, Alan, thank you very much for your very interesting presentation from ABS. I will ask you to follow the chat questions because we are answering the questions through there. And Carlos may help you, assist you with, yes, any questions in Portuguese. Thank you very much for your time and for your presentation. Então, pessoal, voltando aqui para o português, né? Agradeço aí ao Carlos pela ajuda. Carlos, por favor, se o pessoal tiver perguntas e fizer as perguntas em português para ajudar o Alan nas respostas, tá? Certamente, estamos por aqui. Obrigado, Carlos. Para a nossa última apresentação, vamos trazer o engenheiro Hamilton Neri, gerente de integridade da MODEC, para falar sobre a integridade offshore no que diz respeito à inovação. Obrigado, Hamilton, pela sua presença, né, por trazer esse tema aqui para o nosso painel. Passo a palavra para você. Ok. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Bora. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Sumena a oportunidade, né, de podermos compartilhar esse momento. Acho que é um evento que faz com que a indústria ela amadureça, cresça, né, e consiga ter a visão do todo, né. E isso nos ajuda no caminhar. Então, sendo o último a fazer a apresentação, diante de tantas apresentações tão assim, incríveis que nós podemos assistir, né? Basicamente vai ser um compilado de um pouco de todos, né? Então, vou fazer aqui a apresentação, vou falar um pouquinho do que a gente está se propondo aqui, quem é a MODEC, o que a gente faz, então, como é que a gente age. São coisas rápidas, porque eu sei que o tempo é muito curto, é só uma visão geral, não é nada que vai ser necessário investir muito, não é muito tempo de investimento nessa parte. Então, a MODEC é uma empresa que vem atuando há mais de 50 anos, né, de atuação. Ela atua em alguns continentes, em várias cidades. Nós temos nosso background aqui, mais de 50 unidades já, sendo 46 entregues e 4 em construção. Nós temos um volume bastante interessante nesse mundo offshore, que é o principal
ponto de discussão, né, que a gente vai falar, né, que é uma novidade, né? No geral, essa é a nossa participação no Brasil. Hoje, a Modec ela representa no pré-sal 20% e no Brasil como um todo também, né? Nossos principais clientes, a Petrobras, Equinor, Shell e Total. Então, nós temos aí diferentes clientes com características bastante ímpares. Então, nos permite uma evolução e um aprendizado constante. E essas parcerias que nós temos feito com os nossos clientes nos têm permitido alcançar outros patamares de amadurecimento dentro do setor de óleo e gás. Então, basicamente, só apenas uma pincelada, né, no volume de produção que nós estamos envolvidos, né, e quanto é importante hoje a nossa participação. Nós temos 2.200 funcionários e hoje nós somos os pioneiros na operação do pré-sal com o EPSol Angra dos Reis, o que nos dá hoje uma linha de aprendizado bastante interessante, onde o pré-sal realmente tem sido uma escola fantástica e também nos permitindo crescer e evoluir cada vez mais nessa área. Então, o nosso principal objetivo da companhia é sempre buscar ser uma referência, né, de integridade no mercado global. Nós estamos trabalhando bastante nisso, exceder a expectativa dos nossos clientes externos e internos. Cada vez mais a gente está trabalhando para garantir que o ativo ele esteja em condição e garantindo a segurança, principalmente a segurança dos nossos colaboradores e dos nossos clientes. E a gente está cada vez mais, né, buscando desenvolver tecnologias para aprimorar nossa segurança. Então, a gente está trabalhando cada vez mais, cada ano que se passa, com as oportunidades que vão surgindo, a gente vem trabalhando esses elementos, né, para garantir a qualidade operacional e, consequentemente, uma integridade dos nossos ativos. Bom, eu não sei se vocês estão vendo essa barrinha aqui, não sei, deixa eu ver se eu consigo tirar. Essa aqui vai ficar melhor assim. Isso. Então, na verdade, tendo uma visão da integridade, né, nós sabemos que a integridade ela possui, né, uma operação offshore tem várias barreiras, né, e a principal dessas barreiras que é a integridade estrutural, aonde a gente trabalha e tem o nosso foco mais dedicado. Então, é uma barreira que cada vez mais nós estamos trabalhando para que a gente consiga, de uma forma bem antecipada, de garantir que os nossos ativos possam alcançar a segurança desejada e que a gente possa sempre estar garantindo e oferecendo ao nosso cliente uma condição de plenitude no objetivo do negócio ou da operação. Então, primeiro ponto, a gente tem que trabalhar algumas premissas, né? Qual é a principal premissa, ou o principal ofensor, né? No caso do offshore? É a corrosão. Então, a corrosão ela se apresenta de várias formas e ela está vinculada a diferentes tipos de processos. Eu fiz essa colocação simplesmente para demonstrar que esse é um ofensor que cada dia mais está vai em função da nossa condição, aonde nós estamos, principalmente aqui na parte tropical, é um desafio bastante interessante e que nós estivemos trabalhando cada vez mais para que a gente possa garantir que a operação ela possa garantir um sucesso e atingir as metas de contrato. Então, uma das premissas que a gente está aprendendo, eu acho que um ponto que foi bem colocado aí, eu acho que o Langoni ele colocou isso, né, de uma forma bastante interessante, são dados, né? Dados é que nos fazem crescer, dados é que nos fazem aprender, né? Então, a gente entende que qualquer tipo de recomendação oriunda de uma manutenção ou oriunda de uma inspeção efetivamente, ela tem que estar registrada. Então, essas ações elas são registradas no CMMS.
Hoje nós temos vinculados alguns softwares que são de inspeção e de outras aplicabilidades que eles vão gerando diretamente, automaticamente para o CMMS, que no nosso caso agora nós estamos migrando para o SAP, e com isso a gente vai montando um banco de dados e com isso a gente vai montando a nossa curva de aprendizado, né? Lembrando que na Modec, basicamente, na essência, né, hoje nós temos 2 tipos de recomendação, né? Que é uma RI, que é uma recomendação comum, é aquela de pintura, tratar, pintar, substituir um parafuso. Então, elas são comuns. E tem aquelas que têm características de risco operacional, que são as RTIs, a qual nós damos a prioridade máxima, para que a gente possa resolver o máximo possível, né? E lembrando sempre, né, que o principal ofensor de uma recomendação é a não execução das recomendações no prazo, levando a uma reavaliação e, consequentemente, uma reavaliação implica em dizer que você precisa ter um monitoramento dessa recomendação, não é vencida, né, mas reavaliada, né, porque você faz uma postergação dela e, consequentemente, a gente vai trabalhar numa linha onde a gente tem que levar as nossas decisões e ações. É o que eu vou mostrar mais à frente. Opa, o que eu fiz aqui? Isso. Isso. Então, outra premissa, né, que a gente tem que ter na nossa mente, né, que no mundo offshore ela é uma realidade totalmente diferente do offshore, né? O POB, que é People on Board, né, a quantidade de pessoas ou recursos que estão disponíveis a bordo, ele é extremamente limitado. Você não pode fazer como você faria numa refinaria, você pode botar, de repente, 1000 pessoas. E no caso do offshore, isso é extremamente limitado. Então, não tem isso, quer dizer que o recurso se torna limitado. E isso nos estabelece como o principal desafio, né? Porque, com isso, aquele efeito para fazer um balizamento sobre o slide anterior é que quando eu tenho esse desafio, que é o recurso, eu vou impactar no atendimento das minhas recomendações, porque existe uma coisa de HH disponível, né? Que são as horas efetivamente disponíveis para você poder executar uma tarefa. Então, você precisa ter uma forma de gerenciamento disso em função das limitações. E até esse tipo de condição é que nos permite tomar outras decisões, como, por exemplo, a contratação de uma OMS. Então, o que a gente fala, que hoje uma das premissas é a decisão, né? E isso toda essa decisão, ela tem essa linha da nenhuma ação, né? O que é o ideal de qualquer processo ou de qualquer planta, né? Tanto onshore quanto offshore. Se você garantir a preservação, você vai ter, através de manutenções preditivas, através de manutenções preventivas, você efetivamente vai garantir o quê? Uma continuidade. Porém, nós sabemos que, em função dessa restrição de recurso, você tem que tomar as decisões. E essas decisões, elas te levam para um ciclo, ou para como chamar aqui, que é um ciclo de risco, onde você pode ir caminhando. Na minha equipe, no passado, eu usava uma expressão que eu dizia que você está num círculo e você tem, nesse círculo de 25 metros, tem 2 portas. Numa porta aparece o leão. Você vai esperar para saber se o leão é manso ou tu vai para o outro lado. Então, conforme a gente vai avançando na postergação ou em cima desse ciclo, você cada vez mais você vai se direcionando para uma zona de risco. Então, esse é um dos grandes desafios que a integralidade tem, e principalmente no mundo offshore, em função da principal premissa, que o POB é um recurso limitado. Claro que existem outras coisas, outros desafios que também que no passado e hoje são diferentes, bem diferentes, né? No passado, você tinha um valor de óleo que era maior, chegou até $140 o barril. Hoje acho que já chegou até os 70, mas não está isso. Você tinha no passado um problema de escassez de recursos para trabalhar offshore.
não eram todas as pessoas que estão dispostas a trabalhar no offshore. Hoje, o recurso já está mais abundante. O custo de manutenção e reparo, ele era diferente porque você tinha contratos menores, então o tempo era mais importante garantir ele operando do que você tentar fazer alguma coisa um pouco mais complexa. Hoje não, você tem contratos muito mais longos, né? Então você precisa garantir que esse custo ele seja mais otimizado e que você possa obter maior vantagem e garantindo também sempre a preocupação na segurança, né? Então você tinha mais, em função disso, né? Você tinha mais uma manutenção corretiva. E hoje nós estamos trabalhando para a preditiva. Reforçando o que eu estava dizendo anteriormente, você tinha contratos menores que 12 anos e hoje você tem contratos de 20 anos, maiores que 20 anos. Então você tem um trabalho totalmente o mindset muda, porque a condição é outra. Por quê? Porque você trabalhava com uma produção que era menor de 80 mil. Hoje nós temos produções maiores de 100 mil, algumas chegando a 180 mil. Então, você tem que trabalhar com essa nova realidade para que você possa garantir que os recursos sejam a tempo, a hora, para que você possa garantir a maior confiabilidade e maior disponibilidade dos seus recursos. Então, você no passado, em função dessa condição, a sua gestão de integridade ela existia, mas ela era deficiente. Hoje, a gestão de integridade, como o Langoni colocou, ela é estratégica. Hoje ela virou estratégica de qualquer organização. E se você vê, é uma decisão bastante interessante que você vai amadurecendo, né? Então, antes você tinha uma preocupação com disponibilidade, hoje você tem uma preocupação com segurança, porque não adianta, você pode destruir um negócio numa proporção que você pode ter em cima de um acidente, né? Quem é que pode me dizer hoje quanto custa um acidente? Se a gente for partir para o Golfo do México, foi alguma coisa em torno de bilhões de dólares. Outra coisa também que é bastante louvável dizer é a diferença onde da fiscalização governamental, que era mais processual, mais o que estava no papel, né? E hoje você vê uma formação técnica, você vê hoje, dando um exemplo aqui de alguns órgãos, as pessoas com mestrado, com doutorado, com formação técnica muito mais fácil de você estabelecer um relacionamento, porque cada vez mais a fiscalização oriental ele entende a importância da sua posição e das suas ações, porque quando não tem esse conhecimento técnico, muitas vezes vai se olhar pelo cosmético e não pela segurança técnica. Então, fica muito mais fácil o cara olhar para uma tubulação e você olha, a pintura não está bom, mas ela não representa um impacto de segurança. Porque como a fiscalização está mais técnica, qual é a vida residual dessa linha? Há 60 anos. Então, não é uma coisa, né? Porque uma ação de uma fiscalização ela pode te mexer e alterar na tua análise, afetar o seu risco e colocar a sua unidade em risco, porque você vai ter que passar a atender a uma coisa que no passado não era claro, não era de fácil entendimento. Então, hoje você vê o amadurecimento dessas entidades no crescimento técnico. Então, o relacionamento cada vez mais fica mais forte, onde nós conseguimos fazer um benchmark, trabalhar em workshops juntos, para que a gente também cresça. Porque, claro, cada vez mais, como você vai ter, claro que efetivamente a consequência da técnica, que a régua vai subindo, e, consequentemente, você vai trabalhando em esforços para cada vez mais você possa empreender e investir mais em forma de você garantir os seus processos e sua segurança operacional. Então, um outro desafio que é o grande segredo dessa nossa vida offshore, que é a questão da integração. Que integração? A execução e da inspeção. Por quê?
porque você tem que fazer o combinado dos seus recursos para que você possa garantir o atendimento. Então, hoje, quando eu vejo, nós falarmos em sistemas, formação, 4.0, digitalização, são elementos que cada vez mais vão se integrando e facilitando o planejamento dessas atividades, para que a gente possa fazer esse crescimento junto. Então, reforço que a integração entre a execução e a inspeção é um dos segredos, é um dos grandes desafios, é um desafio que nós fazemos o exercício todos os dias. E, graças a Deus, as ferramentas que vêm surgindo e as empresas que vão desenvolvendo e trabalhando nisso, elas vão cada vez mais nos fortalecendo a termos a visualização. Exemplos como foi dado durante a apresentação aqui, onde você tem ganhos significativos no planejamento e na execução. É uma coisa, quando você vê, você vai trabalhar, é o planejamento de spare part, é o planejamento de controle de embarque. Você estabelecer a disponibilidade, você garante um sucesso à frente. Então, a nossa inovação, ela é consequência de uma evolução. A gente, cada vez mais, nós estamos aprimorando nosso processo, nós estamos melhorando o relacionamento com as nossas equipes, nós estamos integrando e reorganizando funções. A Modec, ela fez uma verdadeira revolução, ela vem trabalhando muito nesse aspecto. Nós estamos, hoje as pessoas estão cada vez mais com a visão clara das suas responsabilidades e, consequentemente, melhora a nossa integração. E, claro, e com certeza, o objetivo é a excelência, né? Que a gente, cada vez mais, a gente vai trabalhando para maior eficiência e maior qualidade. Mas isso é um processo. O slide é fácil, mas toda essa ginástica ela tem várias ações simultâneas acontecendo. Então, a gente vem trabalhando muito nesse aspecto. Então, nós estamos trabalhando dentro da questão de inovação, nós estamos formando os nossos engenheiros, nós estamos fazendo treinamentos, nós estamos fazendo processos de reciclagem, nós estamos pegando hoje principalmente nos navios antigos, nós estamos fazendo toda uma digitalização, nós estamos trabalhando com sistemas automáticos, como no caso da parte de inspeção, o SGI já conversando com o SAP, já emitindo a ordem, nós estamos fazendo agora outros processos também que a gente está desenvolvendo, a questão de monitoramento, que eu vou falar mais à frente no slide, nossa questão de controle, nossos KPIs, performance, o que é importante para a gente controlar, qual é realmente os KPIs que realmente vão trazer resposta para que a gente possa executar e conseguir fazer a integração, que nisso tudo ele permita a gestão ter a condição de tomar decisões no menor tempo possível. Como falei no slide anterior, quanto mais rápido a execução tiver a informação, ela tem maior disponibilidade de se planejar e se organizar para ela poder cumprir a sua missão de garantir a integridade da unidade. Então, esse é um trabalho que está desenvolvendo e até hoje, na minha função, que eu até peço perdão a vocês, que em função do tempo, eu acabei não me apresentando, mas a gente vai chegar no finalzinho, eu dou a apresentação final da minha atividade e de quem realmente eu sou. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia desse trabalho que a gente vem fazendo, né? A gente trabalhando, hoje nós estamos com 4 navios já digitalizados, nós temos sensores de controle, nós temos mais de linhas de dados já analisadas que a gente está fazendo de várias coisas, nós temos mais de 500 modelos preditivos que a gente está trabalhando e nós estamos fazendo toda a parte ganhamos o reconhecimento com relação ao MV29, então a gente está trabalhando, nós já temos um centro de monitoramento remoto, então a gente já consegue, da nossa base, já acompanhar parte dos processos que estão rodando, nós temos um simulador de planta de processo, então a gente está, cada vez mais, estamos investindo. Nós também estamos trabalhando, que é o que a gente está desenvolvendo, o RBI, então, onde a gente está fazendo tudo, a gente ainda está em fase
está caminhando, a gente está em fase já final de implementação, a gente fez a coleta, estamos entendendo a questão dos métodos, estamos trabalhando a estratégia, estamos montando os procedimentos, e, claro, a gente sabe que, no final, a gente vai ter a questão da reciclagem, que a gente vai ter que sempre voltando para poder aprender. E também a gente está fazendo uma estrutura que a gente está montando, que é análise crítica do risco. Então, a gente detecta alguma falha no nosso processo, a gente estabelece uma análise, faz um estudo sobre isso, para que a gente possa montar nossas lições aprendidas, que a gente possa crescer. Então, existe um trabalho, cada vez mais, da gente poder ganhar maturidade, maior robustez no nosso negócio. Então, tem sido feito, a gente está desenvolvendo esse trabalho, nós já temos com ele com um bom banco de dados, então, com isso, a gente vai conseguir, com o consolidar disso, fazer algum aprimoramento e crescer como empresa, né? E garantindo os nossos processos, né? Então, mas isso está associado também a outras inovações que a gente está fazendo, né? A questão de end, né? O que a gente está fazendo? Por exemplo, vocês sabem que existe todo um ciclo, né? Na questão offshore, né? Que a gente está fazendo. Então, a gente está desenvolvendo não só na questão desde da solicitação, né? A gente está acompanhando nossos fornecedores, nós estamos verificando os materiais que nós estamos recebendo, se é exatamente aquilo que está dentro da nossa especificação, nós estamos utilizando ultrassom, partícula magnética, líquido penetrante, nós estamos utilizando agora o drone também, a questão de partícula magnética, partícula LP, né? Medição de espessura, e acho que uma das coisas que acho que foi uma grande diferencial que nós conseguimos foi a implantação das equipes de acesso por corda, que nos permite hoje ter uma velocidade de resposta, um acompanhamento e um monitoramento dos pontos críticos que realmente tem feito uma grande diferença. E, claro, também associado a isso, a gente está utilizando, está ampliando também o uso da termografia e da emissão fugitiva, né? Que hoje nos permite, cada vez mais, ter uma gestão mais efetiva dos nossos processos. Então, a gente está caminhando para outras áreas também, para as inspeções de varredura, né? A gente falou aqui muito, por parte aí do Jorge, até que agradeço aí pela lembrança, Jorge, também não esqueci de você aqui, que você, além de você ter a questão da importância do reparo compósito, que é o reparo compósito, ele nos permite uma flexibilização e que garanta uma segurança operacional, e a gente tem feito isso. E foi um trabalho bem árduo, que foi feito, já começou lá atrás, e agora a gente está estamos no próximo passo, né? Que é utilizando técnicas como microwave, a xerografia, teste de dureza e outras formas de técnicas que estamos buscando para aperfeiçoar isso, para avaliar, né, nossos reparos compostos, os reparos ditos temporários e permanentes. E hoje, graças a esse trabalho que nós desenvolvemos junto aí com a Tecnocofic, nós temos hoje condições de assumir reparos que possam ser classificados como reparos permanentes, né? Então, isso é um trabalho, mas tudo isso a gente está aprendendo, está desenvolvendo técnicas para fazer avaliação e acompanhamento dessas técnicas. Da mesma forma que a gente está fazendo através de inspeções como de cuio sobre isolamento, a gente está buscando cada vez, só que tudo isso, todas essas técnicas, a gente está montando o nosso banco de dados, estamos montando nossa linha de aprendizado para que cada vez mais nós possamos, com os dados, e o segredo no final da história, tudo é dados. Nós temos feito grandes parcerias com os nossos clientes, principalmente eu posso falar com a Petrobras, que tem sido assim, um parceiraço, no sentido que a gente está desenvolvendo junto, compartilhando alguns desafios que nós estamos enfrentando, e sabemos que não é fácil, é uma missão complexa, mas estamos trabalhando em cima do que a gente vem aprendendo. Então, eu sei que eu estourei um pouco o tempo, mas a minha intenção, eu tinha marcado aqui, mas eu passei aí 3 minutos, mas não, peço desculpa a vocês, mas eu só quero, no final, alguém vai fazer a minha apresentação. Eu sou Hamilton Nery, eu sou da gerência de gestão executiva, né, de gestão técnica, e eu tenho
ao longo desses 15 anos de offshore, né? 8 anos na SBM e agora 9 anos na Modec, trabalhado para que a gente pudesse cada vez mais aperfeiçoar isso. Então, eu consigo ver quanto que nós crescemos, quanto nós melhoramos, mas eu consigo enxergar também quanto a gente pode melhorar. Então, no geral, eu só quero agradecer o tempo e a atenção de vocês. Obrigado, Hamilton. Excelente apresentação. Interessante ver uma apresentação bastante objetiva sobre manutenção e inspeção, assim, só de quem está lá na linha de frente que pode apresentar isso. E também ver essas inovações relacionadas à inspeção baseada em risco, otimização de inspeção e manutenção. Isso realmente é um tema bastante interessante que me interessa bastante ver. Eu vou dizer para você que eu até estava conversando com a Verônica, eu falei assim, Verônica, eu comecei com 150 slides, depois cheguei em 23, foi um negócio de doido. Aí eu vou dizer, porque é uma coisa que aqui eu sou, como eu disse, eu sou passeio, aquelas que você passeia, eu só vi para dar água só na boca, né? Mas acho que foi ótimo, acho que foi suficiente para, pelo menos, mostrar as iniciativas que vocês na Modec estão tomando, né, e ver o caminho que vocês estão seguindo para o que vem de inovação aí pela frente. Acho que foi bem ilustrativa a tua apresentação, te agradeço bastante. Aí, tá? Eu que agradeço aí a Soberano e a vocês todos. Ok. Pessoal, eu queria pedir só aos palestrantes para permanecerem mais um pouquinho. A gente está chegando aqui ao final desse terceiro painel. Eu queria pedir para todos que participaram, mesmo dos painéis anteriores, que ainda estiverem por aí, que permaneçam um pouquinho mais além do final daqui do nosso workshop, né? Claro, queria agradecer a todos que estiveram apresentando, não só nesse terceiro painel, mas por todos aqueles que aí permaneceram com a gente assistindo o evento, né? A gente está se encaminhando aqui para o encerramento desse terceiro painel e também do evento. Em nome da Sobena, quero agradecer a participação de todos vocês que estão aqui nos assistindo, que interagiram durante essa transmissão. Agradecer ao diretor técnico, o professor Teodoro Neto, e a todos do Comitê Técnico e de Organização desse quarto workshop sobre integridade e manutenção de ativos offshore. Aos palestrantes e agradecer também aos nossos patrocinadores. A gente tem aí o patrocinador Master, a Ason, e os patrocinadores bronze, a OpenCAD e a Tecnofink. Nosso muito obrigado por proporcionarem esse evento e que a gente possa repetir muitas vezes essa parceria. Muito obrigado a todos e dou aqui por encerrado esse evento e até a próxima transmissão, próximo evento aí realizado pela Sobena. Um abraço a todos. Um abraço a todos também. Um abraço mais uma vez aí, obrigado aí por tudo. Um abraço a todos. Obrigado.